começar. Bem-vindos aqui à primeira sessão do Atos desse semestre. A gente tem hoje a nossa primeira conferência de agosto com a professora Amy Mitch, que é professora da Universidade de Notre Dame. A Amy é uma velha amiga, né, que estuda já há bastante tempo o Brasil, então frequenta aqui o país e a língua. Ela vai falar em português e ela vai apresentar para a gente um trabalho que, se eu entendi, né, mistura um pouco observações sobre a conjuntura, né, as últimas mobilizações, com o trabalho anterior dela, né, que é um livro que ela fez sobre o movimento estudantil durante a campanha pelo impeachment do Collor. Então ela tem aí um longo período de pesquisa sobre o Brasil, e acho que essas coisas vão aparecer hoje aqui na fala dela. Então, eu queria muito agradecer a Amy por ter vindo aqui, parar de São Paulo. Muito obrigada. Eu vou sentar ali do outro lado para poder ficar te escutando também. Bom, obrigada, Angela. Estou muito feliz de estar aqui de volta ao Brasil. Eu acho que se vai acumulando vários dias meus no Brasil, tem 5 anos, se junta todos os anos que eu ficava aqui, mas já são 6 anos a última vez que eu estava aqui. Então, estou com uma língua um pouco pesada, um pouco enrolada, então desculpa a todos os erros de português, mas eu achava melhor tentar falar português que em inglês. Como a Angela falou, nesta apresentação eu quero fazer algumas reflexões sobre a relação entre os partidos políticos e os movimentos sociais. Pegando esse ciclo recente de protestos do Brasil, mas quero colocar esses movimentos no mundo histórico, pegando minha pesquisa sobre a política de juventude dos anos 80 e 90. E também colocar, eu vou tocar num trabalho que estou fazendo junto com a professora Angela sobre os recentes protestos e também tentar contextualizar dentro da onda do ciclo do protesto mundial que está acontecendo agora, especialmente nos últimos 2, 3 anos, desde 2011 e tudo. Então, que quero fazer a qualificação que esses acontecimentos são muito recentes. A Angela é historiadora, ela sabe que tem que realmente esperar um tempão assim, para realmente entender um fenômeno. Realmente estamos tentando entender. Então, agradeço quaisquer reflexões que vocês podiam contribuir ao entendimento desses fenômenos. Bom, e se não entende alguma coisa do português, então eu peço para explicar, e se tem algum erro de português ali nos slides, aí não falo nada. Tá bom. Ok. Então, vocês reconhecem essas imagens, como vocês bem sabem, no ano passado havia o maior ciclo de protestos desde que o movimento fora Collor, em 92, tinha mais de 1 milhão de pessoas nas ruas, mais de 100 cidades, houve choque com a polícia, uma configuração complexa de manifestantes, e vou voltar para essa questão um pouco mais adiante. Eu fiquei olhando para essas manifestações pelo Facebook e pela social media. E também pegando os comentários das várias meios de comunicação. E aí, por um lado, tinha essas imagens assim lindas, né, das pessoas, as pessoas, as massas assim na rua, no Rio de São Paulo. Mas aí, pelo outro lado, o que mais assim pegou a minha atenção, pelo ponto de vista especialmente da minha pesquisa anterior, foi a rejeição forte dos partidos políticos, que aí virou um tema que foi muito tematizado nos social media, que foi muito tematizado na imprensa. E pegou várias formas, escrevi várias formas da rejeição aos partidos políticos.
Aí, por um lado, tem tipo de um sacocheísmo geral, com política institucional. Algumas comentaristas surgiram que era uma crise mais ampla da representatividade das instituições políticas, que inclui o partido, mas não fica assim limitado aos partidos, que estende a impunidade, a falta de transparência, a falta de contabilidade no sistema político como um todo. Tem talvez uma outra expressão da forma como a Angela, que é uma ansiedade, vamos dizer, nacionalista, um desejo para uma senso de comunidade ou de unidade nacional, uma moralidade pública que transcenderia as divisões e competições partidárias, seja como vistos como destrutivos, sujos, oportunistas e corruptos. Mas esse até foi o lado mais suave do fenômeno. Pelo outro lado, tinha o antipartidarismo bem virulento, o lado mais violento, feroz, um antipartidarismo que levou à queima de bandeira, algumas manifestantes a ser xingando, batendo os participantes que se associando visivelmente com partidos, foram expulsos. Aí, e eu, assim, olhando assim por Facebook, vendo vários amigos, Facebook friends, que eram velhos militantes dos anos 80 e 90, sempre começaram a se afastar das manifestações naquela época, naquele momento que chegou essa... que começou a intensificar a rejeição partidária. Aí começou a surgir uma discussão interessante. Eu achava que era a denúncia por um setor da esquerda que essa hostilidade aos partidos era uma forma de fascismo. Então, aí temos vários que eu peguei aqui, o negócio de partido é ditadura. 2013, aí temos Mussolini, essa aqui a gente tanto guardou, mas é tipo fora de controle. Agora, se eu tenho uma coisa que poderia evitar que o monstro que se torne monstro fascista a história. Então, essas foram uma das associações que talvez circulam mais críticas, que essa extrema forma de antipartidarismo era uma forma assim nascente de fascismo. Havia uma coisa assim, que eu achava interessante, uma contra-resposta, era esse tipo. Aí você vê um modelo de governo onde não há partidos, não há bandeiras, só de ditadura. Mas você está vendo o que está por trás? Mentira, 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 mentira. Um modelo do governo que não possui bandeiras no partido chama-se democracia direta ou democracia pura. Então, um lado assim, tem uma esquerda mais autonomista, acho que isso foi colocado no Facebook do Occupy Brasil, repudiando a associação da rejeição aos partidos com fascismo, dizendo que não, realmente a gente quer uma outra forma de democracia que não depende dos modelos velhos, hierárquicos, verticais, burocráticos que vêm do partidarismo. Aí vemos essa assembleia, preocupação, acho, isso que foi no Belo Horizonte, da Assembleia Municipal em Belo Horizonte. Aí você tem esse debate interessante. So, eu estou querendo assim, entender como entender esse antipartidarismo tão expressivo que pode vir de um lado a ser criticado como uma expressão elitista, fascista, por outro lado a ser afirmado por uma esquerda assim, mais autonomista como uma expressão, a expressão mais forte de uma democracia, um tipo de democracia pura. E para mim,
eu fiquei se lembrando como que se lembrava alguns temas que surgiu na minha pesquisa sobre os anos 80 e 90, movimentos estudantis, movimentos juvenis, movimentos de base. E se pega essa história, essa visão mais histórica, você veja que essa ambivalência e em relação aos partidos, ou sobre a relação entre partidos e movimentos, não tem realmente nada de novo. Ou seja, eu me lembro de um ato que eu participei de um ato lá na Vila Prudente, lá em 1988, que era um ato programa organizado por um grupo assim, do base do PT, que estava querendo fazer um trabalho nas escolas de conscientização de base. E aí eles estavam lá na Vila Prudente fazendo, montado no carro de som. Aí um outro grupo chegou, podia ter sido, acho que foi do Belo, alguma coisa, queria subir, havia uma briguinha ali em cima do carro de som. Aí o pessoal, os estudantes começaram a gritar: partidarismo ou não, partidarismo ou não, partidarismo ou não. Aí estávamos falando em 88. E o que eu estava vendo, que havia nessa discussão pelo menos 3 tipos de antipartidarismo que estavam sendo entrando naquela briga, naquela discussão, naquele momento. Tinha uma massa, a maior parte dos estudantes que estavam lá naquela praça não estavam politizados, não estavam associados com nenhum partido, tinha não era se ser hostilidade, mas uma ceticismo sobre partidos políticos. Mas tinha outro grupo, que até o juventude lá do PT, que estava liderando aquele ato, também estava dizendo que não, a gente não quer partidarismo. O que eles queriam dizer por isso? Esses grupos que vêm de base do PT da Zona Leste, o que eles queriam dizer? Até afirmar o grito dos estudantes que é partidarismo não. É que eles queriam evitar que esse trabalho de base que eles estão fazendo fosse instrumentalizado por os grupos mais vanguardistas. Então, para eles, a repudiação mesmo do partidarismo era uma afirmação do trabalho de base que eles estão fazendo. Então, do outro lado, tinha o pessoal que era do PMC, que estava assim, querendo acabar com o ato tudo. E eles também assim, incentivando os estudantes com esses gritos de partidarismo ou não. Então, dentro desse ato, um ato pequeno do dia a dia, né, na Zona Leste dos anos 80, tinha todas essas várias interpretações múltiplas, que era uma expressão dessa ambivalência partidária no seio aí dos movimentos sociais na época. Ceticismo generalizado, a associação do partidarismo com político corrupto, uma rejeição do modo de fazer política, que era mais instrumentalizante, uma afirmação de uma política de base, e também um oportunismo pela força assim, mais à direita mesmo. Então eu acho interessante porque acho que se pode ver que esses 3 elementos nos protestos recentes. Essa massa assim, que é muito cética, a afirmação de uma política de base dos autonomistas e também um oportunismo que vem mais à direita. Então, tudo isso assim vai entrando aí. E outra episódio que eu lembro que era era um ato pelo movimento de moradia. Aí um advogado que ele era militante histórico do movimento
de moradia da Zona Leste, mas agora ele era candidato a vereador pelo PT. Mas agora, no papel dele como vereador, ele que tinha uma história longa com o movimento, ele foi denunciado quando ele tentou subir lá na plataforma fazer discurso. A pessoa chama, isso não é política, esse é movimento. E para mim, como socióloga, isso é absurdo, né? Só que, eu sei o que é, política é movimento. Só que, na lógica das pessoas, essa mesma pessoa comprometida com o movimento de base, agora entrando na política partidária para se candidatar, aí ele virou problemático pelo ponto de vista do movimento de base. Então, só para dizer que essas várias dimensões da ambivalência partidária não têm uma longa história. Aí você vê, vamos pegar um pouco da história de novo, de como que se pega um papel bem diferente que o partidarismo tinha nos anos 80. E você pega esse momento assim, importantíssimo aqui de 1980, como a reconstrução partidária, a volta ao sistema pluripartidário em 1908, ao mesmo tempo, no mesmo momento da volta do exílio das militantes intelectuais da esquerda e o surgimento dos movimentos populares e sindicais, muitas delas ligadas à igreja. E dentro dessa conjuntura, essas três coisas se convergindo, foi construído o PT, foi construído uma nova relação dos movimentos de base populares e os partidos. E quando eu morava na Zona Leste naquela época, havia o que eu chamo de dense intersecting networks, que é redes densas e entrelaçadas entre movimento popular, sindical, estudantil, religioso, movimento de bairro e junto com partidos políticos. E eram as mesmas pessoas que estavam envolvidas em todos. Então, forma-se os militantes indo da reunião do partido, do movimento de saúde, para a educação, para a igreja, e havia tudo uma interagitação. Interagitação? Inventei. Então, vou inventando palavras para vocês. Tenham paciência. Com identidades políticas múltiplas, complexos, e essa relação entre as várias lógicas trazia tensões, como eu estava que contei essas duas histórias anteriores, mas também um certo dinamismo ao campo. Então, naquela época, construir partido e construir movimento para os militantes não havia contradição. Havia tensão, mas se expressava o compromisso com a cidadania, o compromisso político, a compromisso cívica, construído o partido. E aí eu tenho alguns outros exemplos aí na minha pesquisa. Esse é um exemplo desse tipo de entrelação dos multiple affiliation dos militantes. Esse é uma liderança estudantil que era estudante de economia, entrou no centro acadêmico com 18 anos na faculdade, entrou para o PCE, depois começou a construir a FEAB, executiva de curso de economia, ao mesmo tempo entrou no PT, começou a entrar na luta interna do PT, ajudou a construir a juventude de articulação, fez ponte entre o movimento sem terra junto com o movimento de economia. Isso tudo assim, ao longo da carreira dessa liderança, desse jovem. Eu tenho vários exemplos desse tipo de a layering e uma certa densidade, entre esse entrelaçamento dos movimentos. Essa era uma liderança da Uni. Nos anos 90, começou no Grêmio, entrou para o PCdoB, JPS, e também
ficou essa também essa participação partidária, já foi ao longe da carreira dele, e foi até a diretoria nacional da UNI. Aí tinha um outro tipo, um outro estilo, uma liderança lá da Pastoral da Juventude, do meio popular, da Zona Leste. Começou várias, assim, o envolvimento dele muito profundo, de várias camadas aí da Pastoral da Juventude também. Estava no PT, Brasil Livre, participou das articulações populares na Constituinte, aqui entrou na universidade, complicou mais ainda a participação deles. Mas está pegando a ideia, em termos como que em todos esses você vê a participação partidária como sendo uma parte constitutivo da militância, ao mesmo tempo que ficava construindo outros tipos de participação, religiosos, cívicos, sindicais, estudantis, assim, ao mesmo tempo. Esse foi esse tipo de dense multiple affiliations foi bem assim, típico das pessoas que entraram naquela época, na política de juventude, na época dos 80. Aí, isso também trazia tensões. Aí você pega, por exemplo, alguns dos documentos assim, fundadores da UNI. Eles estavam wrestling, assim, tentando lidar com a complexidade do partidarismo das lideranças. Aí eles pegam um documento assim, fundador da UNI, a diretoria reafirma que a UNI é a entidade que representa todos os estudantes, sendo, portanto, unitária, apartidária, não se submetendo a nenhum partido, como também nenhum deles se filiando. Então, obrigado à autonomia da UNI, dos partidos. Tá, tudo bom? Só que, por essa razão, a UNI não delega no fundo. Por outro lado, a UNI depende e estimula a participação dos estudantes, inclusive de seus diretórios dos partidos políticos, enquanto opção individual. Aí você passa um certo tipo de segmentação. Não? A UNI é a partidária, mas as lideranças e os diretores da UNI podem e estão estimulados a participar como obrigação de cidadania para a construção da democracia. Você participa dos partidos como uma expressão do compromisso com a democracia, articulado assim. Aí você vê também como que essas tensões foram discutidas dentro do Pastoral de Juventude. Aí um documento que eu peguei em 82, realmente assim, claiming, assim, chamando por Deus para a luta partidária. Assim, você pega assim, pela vida de Deus fica claro que Deus toma partido. E as palavras são apenas corridas aqui. Toma partido no grande conflito que existe na sociedade. O Deus de Jesus é um Deus partidário. Então esses jovens estavam assim bem, construindo os partidos ao mesmo tempo que está construindo pastoral, o movimento popular e tudo. Só que os assessores do pastoral começaram a ficar um pouco nervosos sobre essa relação tão tensa entre a sala com partidos. Aí eu achei um subsídio para assessores CTJ, colocando o break aí, dizendo, bom, a militância política deve respeitar a especificidade e a autonomia da pastoral, como a pastoral deve respeitar a autonomia e as estruturas dos movimentos populares. Aí dizendo, bom, pode até participar do partido, mas vamos manter a autonomia. Até que entre os militantes dos anos 80, esse foi uma frase comum. Precisamos respeitar a autonomia dos movimentos populares. Essas eram pessoas que eram lideranças dos partidos falando isso. Assim, falando isso para quem? Para si mesmos.
né? Porque a questão da autonomia foi tão complicado, foi tão delicado dentro da prática política dos movimentos, querendo afirmar a participação partidária, mas ao mesmo tempo não querendo instrumentalizar a pastoral, não querendo reduzir a pastoral à aula jovem do partido. Então vai sendo esse break aí. Só para pegar como que a participação nos movimentos e nos partidos eram muito juntos, mas também havia problemática, discussão em volta da prática dos militantes. Aí vamos adiante na história, na trajetória histórica, e vamos para o Fora Collor. E aí tem uma convergência cívica, falaram muito desse convergência, que o movimento Fora Collor do impeachment era um movimento cívico, era suprapartidário. Mas o que eu achei na minha pesquisa é que, na verdade, havia um papel forte da juventude partidária, ligada aos partidos, ligada à UNE, na coordenação e mediação das manifestações. Que não foram assim eles que chamaram, eles não conseguiram chamar 100 mil pessoas jovens para as ruas. Mas foram essenciais, backstage, para o andamento e articulação, até ajudar, articulando com o sucesso institucional, eu tenho o professor Brasil para falar mais sobre isso, do movimento. Mas como, o que é importante para entender a reconfiguração depois do impeachment, é que com essa mobilização de 100 mil estudantes nas ruas, chegaram muitos jovens não partidários no campo da política juvenil. Então havia uma reconfiguração da composição do ativismo juvenil dos estudantes, que veio depois do impeachment, por causa, não que era tão, eu acho que o impeachment não foi tão apartidário do que a gente é lembrado. Eu acho que era mais partidarizado a organização e coordenação. Só que foi reformulado depois por causa desse influxo bastante grande de jovens não politizados na política estudantil. Bom, ok. Então, aí tem dois exemplares sobre a ideia de como que apareceu algumas trajetórias de algumas lideranças, são algumas novas experiências, aí depois o impeachment. O que está faltando ali? Que cor está faltando ali? O que eu vi na pesquisa, que era eu chamo isso de um decoupling da participação de um setor, pelo menos, da política estudantil dos partidos. Aí tem um jovem lá do C11 de agosto, que é bem engajado mesmo, só que nenhuma afiliação no partido. Tem simpatia, tive simpatia. Acho que o pessoal da 11 não tem mesmo, porque eles para mim falavam que eles querem ser juiz. Então não quero ter afiliação política. Mas isso foi em geral. E também essa era uma liderança daqui, da USP, da ECA, do Pedro Júnior. Então vou falar um pouco isso, que também havia em alguns setores, uma relação mais complicada, às vezes de rejeição, às vezes de uma ambivalência mais intensificada em relação aos partidos. Não era tão fácil juntar o ser cívico e ser partidário depois do impeachment. Havia o que chama de decoupling. Então,
ok? Aí havia a chegada de algumas novas expressões no movimento estudantil que vieram questionando o modelo partidário meio adversarial da UNI. Das discussões que eu estava acompanhando nos anos 90. Então, em parte, se expressava um desgosto geral pela política partidária entre esses jovens entrando recém-chegados, que não tinham a trajetória assim, mais longa dos anos 80, da época mais partidarizada. Também ataques na mídia também contra a partidarização da UNI. Mas também o que eu achava interessante foram críticas por dentro da UNI. Críticas aí do estilo adversarial de comunicação, críticas bem interessantes da falta de atenção aos grupos marginalizados, a questão do negro, da mulher dentro da UNI, e críticas também da falta da atenção às identidades profissionais dos estudantes, que achava que a UNI não estava realmente queria fazer política, mas não estava interessado assim, na formação profissional dos estudantes que estão na universidade. Aí alguns dos grupos que eu estava acompanhando naquela época, havia o movimento de estudantes negros, os universitários negros, o CONUN, outro grupo que era, assim em inglês porque it's an old slide, que eu coloquei lá, fora dos executivos de curso, acompanhei várias reuniões do fórum de executivos de curso e também das empresas júniores da FEGESP. E eu queria que em cada um deles havia uma problematização da relação com partidos. Havia em formas variadas. Então, dentro do CONUN, por exemplo, havia uma problematização da falta da atenção de todos os partidos como questão racial. Então, certo, tem uma crítica a todos os partidos. Então, a maior parte dos participantes do CONUN, na época, estavam filiados aos partidos. PT, PCdoB, SPU, estavam filiados. Só que eles estavam problematizando essa relação pela neglect, falta de atenção à questão racial. Dentro do fórum de executivos de curso, havia até que eu chamei de tabu de falar sobre partidos, e que eu acho que foi um pouco complicado, porque também uma grande parte dos militantes nos executivos também eram partidários. É complicado, vou lá agora. O pessoal da FEGESP, das empresas juras, era uma rejeição assim, bem forte de qualquer lógica partidária. Então, de formas diferentes, havia uma problematização e um distanciamento da relação muito denso com partidos da época anterior. Assim, você vê isso dentro do discurso, foi uma entrevista que eu fiz com uma das lideranças do CONUN, falando que sobre a problematização do partidarismo. Até hoje não conheço nenhum partido que tenha essa discussão do racismo sólida e com proposta concreta. Eu tenho uma ideologia, ele foi esse petista bem comprometido, mas na medida em que eu começo a discutir questões raciais, eu sou obrigada a ter uma leitura multipartidária para colocar o eixo principal da minha discussão na questão racial. Aí eu questionei um pouco, mas fazer essa administração das países argentinos é complicado. Eu falo, não.
dentro de nossas atividades ficou nítido. Na medida que a gente já fez 4 anos, nós reunindo, algumas coisas já ficaram concretas dentro do nosso grupo, algumas pessoas querem assim, entrar com uma questão ideológica, que vamos dizer, que acho que é uma sinalização assim, das afiliações com as várias fações e setores da esquerda. Então, essas pessoas vão se passar. Então, dentro da dinâmica que eles criaram dentro da Conune, a questão partidária foi colocada ao lado. Mas depois, essas mesmas pessoas indo para a reunião do PPPCU, do PPCU, iam colocar o chapéu partidário de novo. Mas dentro daquele público do movimento negro, iam fazer esse decoupling. Vamos pegar o executivo de curso. Esse foi das lideranças aqui da USP. Ele colocando por que eles queriam criar dentro das executivas uma outra lógica diferenciada da Uni. Então, as executivas constituem um espaço que não é tensionado, onde você não tem que botar nada, que pode discutir com mais calma, sempre está buscando a todo momento derrubar outro. Então, você vê essa repudiação da lógica adversarial. Bom, se abre pouco no Congresso da Uni, tem seu rótulo, PT, LP, PT, pode ser o que ele fala. Então, por isso que eles queriam fazer esse também militante, assim, do PT, bem muito envolvido na juventude do PT, bem em cima assim, da liderança da juventude, mas querendo se afastar da lógica dentro das executivas. Eu falei para ele, mas eu estou vendo que realmente parece que está tabu assim, dentro das executivas. Falei isso para ele. Ele falou, bom, acho que é verdade, que é um tabu discussão da Uni, discussão partidária. E a razão, ele falou que realmente, mas por ser muita gente ligada à DCE, a CA, esse disputa diretamente com a Uni, essa juxtaposição acaba atrapalhando, pois o pessoal não sabe o que faz. Se parte mesmo contra a CA, a DCE, e se tenta manter uma relação mais equitativa enquanto executiva. Então, mesmo pessoas, se mudando de chapéu, enquanto executiva, eu vou ter um estilo menos adversarial, enquanto discutindo, controlando, e vou botar de novo o chapéu adversarial da União. E isso foi complicado. E eu até achava que esse facilitava uma certa discussão bem interessante e elaborada dentro da forma de executivos, que eu achava gostoso. Assim, as pessoas acham que tinham gostavam das discussões, só que eles ficaram paralisados no momento de que toda a decisão tinha que ser feita na base de consensos. Então, mas para ter consensos, você tem que tomar posição. Ou para fazer a proposta, você tem que tomar posição. Ninguém queria assim, tomar posição. Então, eles ficaram com um certo tipo de parálise, eu achava, paralisia política. Em cima, acho que é o compromisso que eles tinham como o processo consensual. Eu achava problemática que eles fizeram um tabu do partidarismo. Aí se vê uma outra relação com as empresas juniors, que é, bom, nós não temos nenhum vínculo com partido, com religião, qualquer interesse, uma rejeição assim, absoluta, e realmente eles não tinham filiação mesmo com partido. Eu questionei um pouco, mas será que então não tem nenhum engajamento com política? Então, fazendo bom, a gente está tentando ter uma federação, então vai ter alguma atuação política, mas bem ligada à questão de interesse. Da interesse das entidades, das empresas júniores, mas rejeitando quase completamente uma filiação, uma identidade política. Aí, pegando assim, o que eu peguei assim, dessa experiência com essas juventudes variadas surgindo nos anos 90?
na minha abordagem mais teórica da coisa, eu trabalho a ideia de equilibrando não é bom, mas juggling, mas eu não sei como traduzir assim o juggling, porque okay? Malabarismo. Mais ou menos. Mas é como que eles se juntam, o partidário e o cívico. Não passa uma oposição assim. E eu pego assim, as políticas como construções performativas. Se os participantes públicos de qualquer tipo têm identidades e projetos múltiplos, então qualquer unidade que se constrói dentro do público é sempre provisório, é sempre ambíguo, sempre tem potencial para a ruptura. Se no Reino Comum chega alguém que vai introverter a ideologia, o partidarismo, aí acaba com a discussão que eles estão fazendo sobre racismo. Então, você faz essas unidades provisórias para construir o público que são muito performativos. Então, e assim as pessoas vão construindo relações diferentes com o partidarismo, de afirmação, de supressão. E aí tem os dois lados, que eu vi que nessas experiências assim, nos anos 90, suprimindo o partidarismo, podia levar a certo novos potencialidades ao diálogo, para a aprendizagem, para escutar melhor o outro, algumas inovações, colaborações, mas ao mesmo tempo tem os perigos. E os perigos seriam a paralisia, o perigo de despolitização e assim mais complicado ainda em cima dos protestos recentes, uma desligação do poder do Estado, a repudiação do partido, a decoupling, a desligação entre o cívico e o partidário leva a uma hipervalorização do cívico, mas esse corte é o papel que dos partidos que devia fazer um ponto de acesso da sociedade como Estado. Você acaba cortando esse ponte. Então, essa é a problemática que eu vi nos anos 90 com essas novas experiências da política estudantil. Bom, então voltamos. Para junho do ano passado. Aí, bom, agora eu vou entrar um pouco no trabalho que estou fazendo com a Ângela. Aí uma das coisas que estamos vendo é as diferenças dessas manifestações recentes com os ciclos anteriores, das diretas e do protocolo. Uma das coisas interessantes esses dois ciclos anteriores é que ambos, as diretas e da protocolo, eram em defesa da política institucionalizada, em defesa das eleições, eleições diretas, em defesa do processo de constituinte, de repudiar um governo corrupto, mas por maneiras e vias dentro da política institucional. Até que havia várias, um pouco mais complicadas, as várias articulações dentro do movimento protocolo, mas essa foi assim, eu acho que a orientação maior desses dois ciclos era mais marcante. E as duas mobilizaram assim, setores amplos da sociedade civil, incluindo partidos políticos, que realmente fizeram um papel importante do protocolo. Além de ser super partidário, estava muito importante na articulação do movimento dialético na política, o papel dos partidos, a CUT, também das outras entidades da sociedade civil, a OAB, a CNBB, essas outras entidades foram muito importantes nessas articulações.
Que conheço melhor por agora o impeachment do que os diretas, mas também havia algumas. Os dois eram suprapartidários, mas também se articulava junto com os partidos. E também, a Coca-Cola também aconteceu durante a crise econômica da Rússia, e aí, do ano passado, estava num momento de expansão econômica um pouco puzzling, como a gente vai explicar isso. E aí, pegando alguns dados aí de Angela, o equipe de Angela pegou sobre a mobilização de protestos e vê como que foram se articulando de junho a outubro, o pique lá no dia 20 de junho, no milhão de pessoas nas ruas. Não vou pegar-se muito dessa questão da composição, mas estou pegando essas slides são que eu fiz para uma outra conferência de apresentação. Essa parte aqui é em inglês, não? Desculpa, essa parte aqui. Mas o que eu acho interessante para essa discussão é a heterogeneidade. Vamos pegar a questão da heterogeneidade desses protestos recentes, os vários pontos de convocação simultânea do Facebook, e também até as reivindicações e temas até contraditórios dos protestos. Então havia as convocações ao protesto e as o partido que estavam reivindicando o melhoramento dos serviços do Estado e garantia dos direitos pelo Estado. Então, uma porta assim, a reivindicação em relação ao Estado, e outra parte que queria menos Estado, contra a corrupção, contra o imposto. Então, assim, por dentro dos protestos, uma ambivalência assim, até os setores assim, que estavam reivindicando frustrações e aspirações bem diferentes. E o que eu e a Angela estamos focalizando é a divisão entre o repertório dos protestos. Então, por um lado, havia a gente está falando do campo, de setor. Hoje chegamos ao setor. O setor que estamos chamando de patriota. Patriota? Foi patriota. E essas pessoas que não têm uma experiência prévia de ativismo, eles vieram ao protesto mais ou menos como indivíduos ou grupinhos de amigos, não tem muita comunicação. Aí tem o grupo mais autonomistas, que tem experiência prévia de participação em grupos pequenos, autonomistas, mas bem organizados, muita coordenação, planejamento, eles fazem decisões por consenso, são bem diferentes. E também, junto com isso, tem diferenças na expressão, no repertório. Temos os cores, os símbolos convencionais e os espaços, os ações mais festivas, as referências históricas. Era uma das expressões desse setor das manifestantes. Pelo outro lado, tinha o repertório que estava chamando de autonomistas, mais do estética punk, símbolos anarquistas, algumas prática do jogral, novos staging areas, pontos de encenação.
e referências históricas diferentes. O Seattle, o World Social Forum, Global Justice Movement e o Black Bloc. Então, outras referências históricas. Mas nesse mesmo campo de protesto, não sei se estava exatamente se misturando nas ruas, e estando nas ruas ao mesmo tempo. Uma outra coisa que está saindo dessa pesquisa, com as entrevistas que a Ângela fez dessas discussões, é que, até ao contrário a década dos 80, 90, agora o PT fica no centro, porque o PT é o governo. Então, o PT é o centro. Quando eu estava fazendo a entrevista, eu pude falar, as pessoas, tanto da esquerda, da direita, eram orientadas ao PT como centro. Então, tanto a esquerda autonomista, elas são apartidários, só que tem aliança, tem relações com grupos partidários da esquerda. E mais à direita, os patriotas apartidários, mas junto com um forte antipetismo, que fazia parte da articulação do setor nacionalista. Então, o interessante é que tanto do setor mais à esquerda do PT, tanto do setor mais à direita, se expressa como antipartidário. Mas o partidarismo pegando uma expressão autonomista, que é contra a verticalidade, o burocratismo, a hierarquia, das formas tradicionais de fazer política. E, pelo outro lado, a expressão assim, mais generalizada, talvez incentivado por um certo oportunismo das forças que estão contra o governo que está. Então, eu estou tentando agora refletir isso em relação, agora realmente estou começando a pensar isso, então, estou chamando a ajuda de vocês a pensar isso, como pensar essa ambivalência, ceticismo, hostilidade ao partidarismo e às instituições políticas no Brasil em relação ao recente ciclo de protesto no nível mundial. Nós temos várias manifestações massivas nos últimos 2, 3 anos. Occupy Wall Street, em Espanha, movimentos indignados. Na Turquia, o movimento de Gezi Park e Taksim Square, algumas manifestações recentes em Bulgária, na Itália, tem um movimento nos últimos meses, no último ano, o movimento Falcone, e todos esses movimentos têm tem várias maneiras até diferentes, mas tem essa ambivalência, hostilidade ao partidarismo, às instituições políticas. Na Occupy, é um setor claramente progressista, mas também rejeitando ambos os partidos americanos, tanto os republicanos quanto os democratas. Nas bandas indignadas que eram protestos contra a União Europeia, a anti-austerity, contra a austeridade, mas também é uma repudiação aos partidos e às instituições políticas bastante forte. Na Turquia também é bem heterogêneo, diverso, mas rejeitando tanto os partidos tradicionais secularistas quanto os partidos tradicionais islâmicos. Então, como essa juventude não querendo nada dessa política tradicional, querendo uma coisa nova, diversa, heterogênea. Bulgária havia duas ondas, a primeira que era mais da esquerda, a outra que era mais, vamos dizer, da direita, mas as dois repudiando
os partidos, as instituições políticas tradicionais. Então, na Itália, acho que está sendo mais da direita mesmo, mas também movimento de caminhoneiros, de agricultores, de desempregados, e também junto com movimentos assim, racistas, partidos pequenos da direita mesmo, que pegaram esse questionamento do parlamento, das instituições, dos partidos. Então, isso faz parte de um tema no nível mundial. Então, como que a gente vai entender isso? E o que é a problemática dessa rejeição no nível mundial? Aí uma das tentativas que vem tentando teorizar isso seria um certo tipo de hipervalorização da autonomia radical das lutas populares, que vem sendo articulada com o pessoal como Hart e Negri, a valorização do êxodo, que eles falam do êxodo do Estado, da necessidade do êxodo do Estado, da valorização do multidão, que vai se opor ao poder hierárquico do Estado. Tenho algumas antecedentes, por exemplo, alguns dos exemplos que eles pegam são dos zapatistas, os movimentos indígenas na Bolívia e no Equador. Você pega o movimento contra o liberalismo na Argentina, que se vai em todas as assembleias populares, piqueteiros na Argentina. Então, mas caracteriza isso como acho que esses movimentos autonomistas pegam nessa linha de se celebrar o êxodo do Estado. Mas é uma outra linha que vem criticando isso, que fala sobre a importância de um hibridismo, de novos movimentos híbridos, que talvez esses movimentos sociais, talvez esses movimentos mais autonomistas levaram a novas relações com o Estado, tanto na Argentina, em Bolívia, Equador, que levaram a explaining at least in part the left turn. E o artigo fala que tem que concluir que the novelty, a novidade, e distinctiveness of the politics of this autonomous left should not be confused with uma relação de pura exterioridade como está os partidos e eleições. E se é possível, você pegar algumas das vantagens e críticas que vem desse novo autonomismo, mas não, sem fazer essa ruptura radical romantizada, eu acho, em relação ao Estado e aos partidos. Estou quase concluindo. Aí você pega isso, aí você vai refletindo isso, eu acho que tem discutido muito aqui a crise da representatividade dos partidos, e tem muito razão de criticar os partidos, por exemplo, corrupção, hierarquia, burocracia, exclusividade, clientelismo, falta de eficiência, tem muita razão para criticar. Mas aí, o que eu acho que a gente está vendo é que a crítica do partidarismo está vendo de todo ponto aqui desse espectro. Então, tem essa massa, essa população descontente que não gosta do partido, porque partido é sujo, partido é corrupto, partido ineficiente. Aí, pegando nisso, tem um oportunismo para alguns setores, então vamos pegar uma oportunidade para tirar por fora o governo que está. Nos dois extremos, tem o autonomismo, a celebração da democracia direta, e o fascismo, que pelo menos na Europa pega a forma de uma direita que é xenofóbica, uma racista mesmo. E se todos esses aqui estão defendendo, advogando, defendendo uma
afastamento aos partidos políticos, tem que ter alguma coisa problemática acontecendo aqui. Temos que pensar que não é só que são os fascistas que estão denunciando, porque também são os autonomistas. Então, tem uma massa aqui no meio que realmente ficaram ofendidos ao escutar o pessoal da esquerda chamando eles de fascistas. Eles ficam, a primeira vez que estou na rua, eles estão me chamando de fascista. Realmente foi muito falta assim, de entendimento de que é sair na rua pela primeira vez. O que eu quero também pensar é que como essa rejeição de partidarismo leva a uma falta de mecanismo de ligação com o Estado. Porque eu acho que realmente eliminado o partidarismo não é assim de maneira absoluta, pura e automatizada, não é a solução. Então, temos um papel importante de partidos políticos na mediação, articulação de projetos, relações, aquilo que eu chamo em inglês de bridging actors, entre a sociedade e o Estado. São canais, podem ser pelo menos canais de acesso ao Estado. Mas aí, o que eu acho interessante pensar é que os atores políticos que têm tanta ligação entre partido e movimento precisam ter mais jogo de cintura, que é uma expressão que eu adoro brasileira, que não é difícil assim traduzir para inglês. Que essa capacidade de transitar entre as identidades múltiplas, essa coisa que eu vi nos anos 90, agora eu sou partidária, agora eu sou movimento negro, agora eu sou da igreja, então eu aqui podia, mas vai até mudando de lógica, o uso flexível de modos de confrontar, tem hora que é possível, que é necessário confrontar. Tem outra hora de mobilização que é importante ter um jeito mais colaborativo. Então, se tem mais jogo de cintura, de saber como ficar mudando. E também uma capacidade que acho que tem que ser teorizado de como trabalhar por dentro e por fora do Estado. Não é só por dentro, por fora do Estado, não só por dentro. Mas tem essa possibilidade de fazer uma forte articulação de trabalhar por dentro e por fora do Estado. E aí, levanta a questão também, essas são então reflexões. O que os partidos possam aprender dos movimentos populistas antipartidários que está acontecendo no Brasil e no mundo? Uma coisa é uma certo tipo de humildade em relação a uma self-limiting, uma self-restraint, em relação aos claims, à representatividade. Então, não precisa ser sempre a cada hora na frente do movimento. Mas também não de se ausentar da cena política. E nos debates que eu vou fazer nos States sobre sociedade civil, tem uma tendência a tender a afirmar o cívico, esquecendo o partidário. E eu acho problemático isso, porque o partidário é importante, não é? Tem um certo tipo de civicismo que é muito despolitizado. Você tem que pensar como que we're not only partisans, but we are also not only civic. Tem um certo de jogo de cintura que se faz entre uma abordagem civil dito e uma abordagem partidária. Então, essa que eu acho que é um dos desafios que nós temos que pensar em relação às mobilizações recentes, pegando em vista essas mobilizações históricas. E aí, abraço. Pessoal, vou abrir aqui a sessão. Acho que vou fazer uma rodada também.
dentro dessa proposta, né, de você colocou para a gente pensar junto toda a questão a inserção do ciclo de protestos brasileiro na onda de protestos em outros lugares do mundo, eu não sei se eu teria uma ideia de como pensar essa inserção, mas pensando aqui no caso, né, do Brasil, que obviamente é o caso que a gente conhece melhor, embora explicações muito macroestruturais, muito macrosociais, elas acabam sempre se provando sendo insuficientes, né? Eu queria saber a tua opinião sobre a seguinte possibilidade de raciocínio, né? Essa associação quase automática entre partido e corrupção, que a gente vê no Brasil, né? Que cria uma situação estranha, que parece que no Brasil a gente vive num país que só existe o corrompido, não existe o corruptor. Né? Porque se fala de corrupção e só se lembra de política de Estado, não se lembra da nossa classe empresarial, que historicamente, obviamente, faz parte da corrupção, como, né, inclusive a sociologia brasileira mostrou há muito tempo, a aliança técnico-burocrática e toda aquela conversa. Agora, será que esse tipo de situação a gente não pode tributar, embora eu volto a dizer, com as ressalvas de que explicações macrosociais são sempre complicadas, a gente não pode tributar a essas quase 3 décadas de hegemonia discursiva neoliberal que representa tudo que vem de política e setor público como pesado, como burocrático, como corrompido, e representa, de outro lado, a iniciativa privada como o campo da criatividade, do dinamismo, da ética e de tudo mais. Né? E outra coisa, ainda nessa chave, né, apontando para questões muito macro, mas tentando achar alguma forma de tomar cuidado, de ter alguma mediação com elas, você acha que seria exagerado dizer que a gente está vivendo uma conjuntura histórica que cada vez está mais assustadoramente parecida com os anos 30, né, em que o jogo democrático, a política institucional, ela parece ser permanentemente inócua contra processos de concentração de renda e de pauperização da base da pirâmide social, depois da eclosão de uma crise financeira que só encontra paralelo lá na crise de 29. Né, como está sendo agora a discussão a partir do livro do Piketty e tudo mais. Vou juntar mais uma, Marcelo. Eu queria fazer 2 comentários. Eu acompanho o que foi o movimento Occupy aqui em São Paulo, uma experiência pequena, com 300 pessoas, que durou 51 dias de acampamento e 1 ano de atividade. E partindo dessa perspectiva, eles se colocam não antipartido, mas eles colocam apartidários. Depois que começou toda essa discussão, eles sempre frisam, tanto é que no próprio MPL também se coloca apartidário, mas não antipartido. Então isso também talvez seja já uma diferenciação de outros movimentos ao redor do mundo. Agora, outro comentário é sobre a ideia do fascismo, né, que surgiu com as mobilizações em junho do ano passado. Grande parte dele, ironicamente, não vem dessa direita xenófoba que a gente imagina da Europa, mas foi muito mais inflado até por setores do PT, que quando começaram a perceber que não podiam sair na rua com bandeiras do PT, houve esse movimento para falar que qualquer coisa que fosse anti-PT seria tratado como fascismo. Isso a gente tem acompanhado já há algum tempo, quer dizer, não foi o povo, assim, não foi a grande massa que estava ali meio sem saber o que estava acontecendo, que eram os fascistas para valer, ou sendo chamados de fascistas. Mas veio da esquerda, não veio da direita, o rótulo, né? Mas a denúncia da esquerda, a denúncia sobre foi criada, porque pelo menos em São Paulo, se você acompanhar quem eram os fascistas de fato, neonazistas ou que seja, ou integralistas nas manifestações, era ínfimo, é mínimo. Foi criado um sentimento de que havia fascismo nas ruas. Os integralistas falaram que eles não saíram. Não saíram, quer dizer, isso daí foi um balão de ensaio, aproveitando para tentar retomar o protesto que tinha sido perdido. E aí a gente acompanha um pouco mais de perto alguns setores do PT, de movimentos sociais, e isso saiu daí. Saiu da esquerda, tem fascismo na rua. Não, aqueles como se fala isso? Aqueles desenhos do fascismo,
de setores da esquerda, que tem as páginas lá realmente da esquerda mesmo. Por isso que eu achava interessante o pessoal da Occupy entrar com uma contra-resposta, que era não é ditadura, direct democracy, democracia direta. Assim, questionando essa associação. Eu também acho que foi muito complicado a esquerda entrar aqui e dizer que tem muita razão para a população estar descontente com o partido. Muita razão, isso é legítimo. Problemático, mas é legítimo em termos históricos brasileiros. Aí, associando esse setor, talvez por intermediação assim, do comunismo mesmo, com o fascismo, foi muito, eu vi algumas pessoas assim, muito assim, chateadas, que eles são me chamando de fascista. Mas que é isso? Estou agindo como cidadão. E eles me chamam de... Aí nem pegando o pessoal da Occupy, mas acho que foi ter falta de respeito a essas pessoas que estavam tendo essa primeira experiência de participação. Então, eu concordo com o que aconteceu, com essa reação defensiva desse setor, assim, o Rui Falcão não foi que colocou, chamou todo mundo de sair de vermelho no dia. Isso. A questão de neoliberalismo é interessante. Eu estava tentando entender nos anos 90 é que parte que esse pessoal que essas novas experiências aí da executiva desse curso e do empresa júnior realmente foi criticada por um setor tradicional da Uni como as questões neoliberais. E eu acho que também a incentivação da desassociação entre a cívica e o partidário foram assim, encouraged, foi por setores neoliberais. Mas assim o que eu acho que ficava esquecido, por isso foram um debate sobre prática política que estava sendo levado por alguns, não nas empresas júniores, mas dentro das executivas, sobre o que isso significa fazer política. Posso fazer política como agrônomo? Posso fazer como pedagogo, como professor? Posso fazer como advogado? E como não havia espaço para a elaboração de proposta social, diferencial e profissional dentro do discurso. Então, o pessoal dos executivos, eles iam rejeitar a acusação de ser neoliberal. Porque como médico, e não ser comprometido com o social, como a reforma do sistema de saúde. Como agrônomo, não posso ter compromisso com o movimento sem terra. Então, mas como ao mesmo tempo esse discurso de separação entre o partidário cívico foi sendo incentivado pelos setores neoliberais, foi difícil eles serem escutados dentro do quadro estudantil, dos debates estudantis. Como que eu posso fazer um compromisso política social junto da minha profissão? Então, essa tensão que está pegando lá. Acho que você tem razão, mas tem essa razão. Aí você fica esquecendo um debate importante que quer ser as várias maneiras de se comprometer com o social. Brasil. Achei, bom, eu acho hiper importante você fazer esse balanço das várias conexões entre o partido e o movimento, embora eu acho que talvez, digamos, se fosse bom a gente fazer uma espécie de separação entre momentos e processos nos quais se constrói um sistema, como no caso quando houve a
campanhas diretas e depois uma espécie de revival como o Collor, está se produzindo uma democracia, né? E um momento em que a democracia está consolidada e ela começa, vamos dizer, a mostrar seu, digamos, da minha perspectiva, o movimento do ano passado foi mais uma sinalização de que essa democracia é ela mesma limitada, né? Ela mesma não consegue expressar adequadamente digamos, as demandas em geral da população. Então, acho que essa distinção, acho que seria bom de fazer, porque aí, vamos dizer assim, se entende bem por que esta oposição ao partido, né? O partido, de fato, é quase que a encarnação dessa democracia. E aí o modo mesmo como ela funciona, porque o modo mesmo como ela funciona é brutalmente concentrada no executivo, né? Então, só que os defeitos dela são atribuídos, em geral, ao Congresso, que não tem poder nenhum, na verdade, né? É totalmente controlado pelo executivo. E aí quem opera esse Congresso é o partido. Então, vamos dizer assim, eu acho que o modo como a política funciona em cada país deve ter relevância no tipo de demanda. Porque eu lembro o começo das primeiras coisas que eu li sobre partidos, né? A literatura toda dizia que, mas olha, faz tempo, a literatura toda dizia que o sistema partidário e a democracia estavam, especialmente os partidos, estavam em crise. Anos 70, um negócio assim, de outras eras, né? Antes da minha época. Então eu tenho a impressão que sempre, quando ocorrem esses movimentos antipartidários, provavelmente o tipo de democracia que está funcionando naquele momento não é satisfatório, né? E como, infelizmente, digamos, essas democracias sempre se dão sob o comando de um executivo muito forte, com fraqueza parlamentar e tal, vamos dizer assim, o alvo, né, da demanda sempre, o alvo da reclamação é aquele mecanismo de operação. E aqui no Brasil, eu tenho a impressão que a gente teve uma espécie de elemento adicional, de complicador adicional, é que o modo como a democracia se consolidou aqui no Brasil foi por processos de aliança dos partidos principais que produziram democracia com partidos tradicionais clientelistas. Então isso tirou muito vigor, vamos dizer, tanto do movimento de democratização, como marcou muito a operação do sistema. E toda a operação ficou toda articulada, os partidos que conduziram o processo com os partidos conservadores, clientelistas, etc. Então, vamos dizer assim, isso acho que contribuiu um pouco para esse tipo de movimento. Por acaso o PT que está no poder, mas podia estar outro partido no poder, né? Mas enfim. Interessante. Minha visão, assim, vamos dizer, mais simpatizante com a potencial do partidarismo, mas são muito coloridas pela minha experiência na Zona Leste dos anos 80. Assim, quando havia esse dinamismo da relação entre um partido, é um partido complicado internamente e tudo, mas como os movimentos... Sim, foi a vanguarda. E também tinha realmente um compromisso com o movimento de base, porque não era nem todo o PT que tinha na época. Então, eu vi que naquela época, pessoal, da reconstrução da democracia, que enquanto construir partido é construir cidadania, junto com os movimentos, eu vi que as lideranças partidárias estão sendo como pontes, eles estão assim, se costurando os movimentos, sinto aqui, liberados pelos partidos.
pelos gabinetes, primeiros gabinetes, sendo liberados, assim, correndo lá pela Zona Leste para a igreja, para a moradia, assim, fazendo esses laços. Então, talvez eu tenha, talvez eu estou descontando too much, essa outra herança assim, do clientelismo partidário, da fraqueza assim, da manipulação partidária. Mas eu também, se é uma avaliação dos limites da democracia, será que a resposta é a se retirar completamente? Ou a repensar o que é partido? Então, esse é o problema. Se um setor do movimento é problemático essa relação do partido com o Estado, o Estado é problemático, então vamos ter o êxodo do Estado e fazer uma contra-movimento. Que até simpatizo. Mas simpatizo de uma maneira que eu acho que simpatizo de maneira que é um estilo que eu prefiro de fazer política. Só que aí se corta aí o laço, e não vão reformando as instituições. E se corta o laço entre a sociedade civil e a sociedade política. Então, quem que fica na política não tem nenhuma simpatia com as reivindicações que vêm da sociedade. E tem que ter, assim, médico, tem que ter engenheiro, tem que ter agrônomo no governo que tem simpatia com o movimento social. Assim, fazer uma retirada, então, tem profissionais dentro do governo que poderiam fazer esses tipos de transformações das relações dos partidos, da estrutura do partido como Estado. Esse é o dilema. Eu também achei muito importante a tentativa de colocar, enfim, a chamada Jornadas de Junho numa perspectiva histórica e também numa perspectiva transversal, é claro, com as rebeldias do mundo contemporâneo. Mas o meu comentário vai um pouco, é muito parecido com o comentário do Brasílio, né? Em dois planos, eu diria, né? De um lado, eu acho que essa tensão movimento-partido, acho que tão antigo da história social, né? E também muito tão antigo quanto a história da própria esquerda, né? Quer dizer, então, vamos lembrar das brigas, as desconfianças. Então, é muito curioso, aqui um pouco de depoimento também, conversando com os jovens militantes dos autonomistas atuais, eu conversei muito com eles, que chegou uma hora que me deixava meio espantada, o quanto eles recuperam, na verdade, todo um repertório e linhagem de esquerda, aliás, com a qual eu me identifico, tem a ver com a minha história, né, que passou pelos anos 80, pelos anos 70 e que vai lá para o século XIX, que é toda a linhagem, uma linhagem autonomista, que é um pouco a minha. Né? Então eles vão ler a Rosa de Luxemburgo, né, vão ler os autonomistas italianos. Bom, então, agora, essa é uma tensão que é interna, vamos dizer, o movimento da esquerda. Né? Quer dizer, um pouco a tensão, enfim, de como é que se organiza, então, as práticas políticas. Então, para além, vamos dizer, das disputas, das brigas, dos oportunismos, essas coisas, enfim, que é um pouco a cozinha da política que sempre teve, né? Eu acho que tem uma coisa que é constitutiva mesmo do movimento político. E para colocar no outro plano, a tensão entre movimento partido e movimento Estado também, né? Que são lógicas distintas, são protagonismos distintos, imperativos distintos e um timing político também distinto. Né? Então, talvez a gente tenha que um pouco pensar, quer dizer, eu como sou um pouco dessa minha linhagem também, quer dizer, eu sempre me lembro, né, de uma coisa que se lia muito nos anos 70, olha, eu sou antiguinha também, né? Meio literaturas um pouco do tempo de Matusalém, quando se lia Castoriadis, né, quando para dizer exatamente a tensão entre o instituinte e o instituído, bom, isso dava discussões homéricas, né, exatamente para os novos movimentos sociais que se diziam autonomistas nos anos 70. E lendo toda essa literatura. Então eu acho que tem alguma dinâmica da própria maneira como o social se produz, como a política se produz, provavelmente nessa tensão. Né? Isso num plano mais abstrato. Mas pegando uma coisa mais próxima do que, assim, eu acho que o Brasil também tocou nisso, né?
Nesta passagem, né, os 80, os 90 e os anos 2000, eu acho que talvez seja interessante pensar as configurações políticas muito diferentes. Né? O pessoal que hoje sai na rua, quando eles começam a entrar na vida política, o PT já era establishment. Né? Quer dizer, sequer tem a nostalgia de uma promessa de esquerda não cumprida, que é da militância dos anos 70, dos anos 80, do pessoal que formou o PT. Né? Que é um pouco a experiência da qual que você acompanhou. Né? Sequer a nostalgia, né, da promessa não cumprida. Né? É establishment. Então está no poder. E faz parte de uma coisa muito complicada. Mas colocando num outro plano de abstração, eu diria, os anos 80, que é um pouco a experiência que você viveu, é uma experiência que era uma construção democrática. Né? Então você estava lutando contra a democracia, estava criando o PT, né? Estava criando a CUT. Né? Não por acaso o tema da participação popular, a democratização do Estado, contra a burocracia, contra o autoritarismo, contra os legados autoritários, isso criava um campo político muito forte, com ressonâncias, eu diria. Porque você, na época em que eu estudava movimentos sociais, pesquisava isso. Né? Com ressonâncias muito interessantes com aquilo que vinha do leste europeu, que vinha de certos movimentos europeus contra a burocratização do Estado de Previdência e dos países da América Latina, também nas voltas com as suas ditaduras. Né? Então, o tema da luta pela democratização do Estado, né, eu acho que era um tema que era constitutivo da dinâmica política dos anos 80 e transversal também. Né? Não por acaso você tem toda a discussão, sociedade civil e Estado, né? Lia-se muito Habermas, lia-se muito Hannah Arendt, como é aquele outro par de autores americanos muito bons? Isso, né? Exatamente. Né? Isso aí marcou a discussão. Né? Que era exatamente isso, o tema da sociedade civil. E ele estava refletindo exatamente, um livro importante, porque nos fazia ver o quanto, quer dizer, que transversalidades havia com a coisa que estava acontecendo na América Latina, com os movimentos que vinham do leste europeu. Né? Bom, os anos 90, isso é uma outra coisa, agora é uma outra configuração política, que é isso que eu acho que o Brasil fala, né, de uma democracia que está consolidada, porém com muitos problemas, e muito capturado, no caso nosso, pelos clientelismos, mas pelo mercado. Né? Quer dizer, eu acho que tem uma questão chamada neoliberalismo, sim. Né? Não por acaso, quando estoura, por exemplo, a coisa da Turquia, isso nos interpelou muito aqui, porque era muito próximo. Né? Dizer, não era uma crise econômica como a Espanha, com 40%, 30% de desemprego, uma coisa delirante. Né? É um país próspero, né? Havia equivalências com a situação brasileira, enfim, um pouco um país que estava pujante, que de repente expõe, na verdade, um conflito que tem a ver com uma cidade capturada pelas lógicas de mercado. Um pouco as imagens do Rebel Cities, talvez o David Haddock, talvez tenha que ser levado em conta. Né? Então eu acho que é uma outra configuração política e talvez uma outra relação entre Estado, democracia e mercado. Né? Então, acho que tem um campo econômico também, acho que sem cair na ficção de uma análise inteiramente estrutural, mas o que move essas pessoas na rua, para a rua, talvez valesse a pena refletir um pouquinho, porque eu acho que é uma outra configuração, na verdade, de relações, e que também tem ressonâncias. Né? No fundo, uma vez discutindo isso com um outro fórum, claro, ano passado a gente só discutia isso, né? Enfim, dizer, bom, mas nos anos 80 os movimentos eram pela conquista do Estado, democratização do Estado, etc. E hoje em dia o embate é o mercado, não o mercado que captura a cidade, que captura as políticas, né? Quer dizer, tem um pouco, o jogo é outro, então você não tem campo de negociação, você se reivindicava o espaço da participação. Hoje em dia é a lógica do Occupy. Né? Você vai para a rua, quer dizer, o espaço da negociação, enfim, criar o fórum de participação popular, os conselhos de saúde, que foram a matriz desses fóruns de participação popular, foram os conselhos de saúde, e começaram na década anterior, né? É uma história que eu acompanhei, né? Bem no comecinho já. É uma outra configuração política. Talvez é isso que a gente tenha que entender um pouco melhor para saber, enfim, qual é a lógica política
né, a dinâmica política que está se encadeando e qual é o desafio que isso põe de fato para a democracia, para os partidos, para todos. Né? É super interessante isso, mas a crítica da lógica do mercado não foi bom. Eu não achava que era tão articulado nesses protestos recentes. E eu acho que essa comparação com aqui é super interessante, porque acho que lá foi até mais articulado a crítica do neoliberalismo do que nas protestos no Brasil. Mas eu acho que, você pode ter razão, mas eu acho que é um outro jogo de referências, é isso que eu estou querendo dizer, entende? Quer dizer, vamos dizer, para usar uma coisa um pouco radicalizando o argumento, quer dizer, os anos 80 ainda era um movimento, vamos dizer, eu vou falar eu vou estilizar, né, só para criar uma imagem. Ainda estão um pouco na lógica dos movimentos um Estado de Previdência, quer dizer, reivindicando um Estado de Previdência. Né? Eu acho que agora a lógica é outra, eles estão reivindicando serviços, evidente. Mas o jogo político e as relações são muito diferenciadas. É uma outra configuração política. Né? É isso que eu estou... Talvez a gente tenha o Gustavo também quer entrar. Só a questão do... Se quer os serviços eficientes. Essa coisa do eficiente lembra justamente a eficiência de mercado. Você também teve muitos movimentos pedindo mercado também. Então é por isso que às vezes a gente... pedindo o mercado ou está pedindo o Estado mais forte? O pedido do tarifa zero é um pedido de um Estado mais forte. Claro. Mas essas coisas de eficiência já não é necessariamente um pedido. Então, o que tem aqui é essa mistura das demandas tendo assim, apoiando o mercado e também criticando o mercado. Não, criticando o mercado, claro, criticando. Deixa o Gustavo falar que eu Deixa eu colocar uma coisa que suscitou a partir do que a Vera está falando. Talvez a questão não seja encontrar de forma explícita, né, a crítica do neoliberalismo ali nas manifestações, porque isso não está posto dessa forma. Mas talvez o desconforto, o mal-estar, vem de uma lógica de prevalência do mercado das relações sociais retomando em todos os campos e, portanto, de um modelo que aponta para impasses que levam a essa insuficiência, ineficiência dos serviços, etc. Quer dizer, gera-se uma demanda. O que acontece no Brasil, fundamentalmente, com a mobilidade social principalmente dos últimos 10 anos, mas dos 20 em geral, né? Um acesso num plano do nível do consumo muito elevado, mas para um horizonte que não aponta para nada além disso, não há uma crítica em termos para onde vamos. Né? Então, acho que tudo isso gera, possivelmente está por trás. Então, eu vejo essa questão do problema do mercado não como algo ali que esteja sendo criticado, verbalizado, mas como algo que está por trás dessa... Mas o que me preocupa é como um certo discurso autonomista, com qual também se garantiza, reforça o neoliberalismo, reforça o retirada do Estado, a falta de colocar pessoas comprometidas com o social dentro do Estado. Então, assim, vamos sair todo, porque vamos fazer então, então vamos deixar o Estado nos nossos setores mais neoliberais, mais orientados ao mercado. Desculpa, só uma coisinha. É que o neoliberalismo no Brasil, ele sempre esteve associado ao social. Ele era anti-empresarial, no sentido de empresas do Estado. Esse que era... Os neoliberais odiavam as empresas do Estado. Se você... Então, mas tem um ponto de contato aí que a gente vem observando, é que dos dois lados tem uma recusa do papel que o Estado executa. As razões são diferentes, não é? As lógicas são diferentes,
mas tem uma oposição ao Estado. Então, seja porque o Estado devia ser menor, mais enxuto, não interferir na economia, não arrecadar impostos, né, nessa lógica, digamos, neoliberal, que é um termo também muito poroso, muito plástico, né? Mas, enfim, desse lado há uma recusa do Estado. E do outro lado, desse lado que a gente está chamando de autonomista, tem também aí uma recusa por uma outra razão. Quer dizer, o Estado não é tão legítimo, o Estado não opera por consenso, o Estado não representa. Então, as razões são outras, as lógicas são diferentes, mas o resultado político é o mesmo, porque os dois estão se alijando do Estado. E aí o Estado tem que ser ocupado por alguém, vai ser ocupado por terceiros, né? Esse que é o... Mas não tinha que estar escrito em um lugar que, enfim, as pessoas estão se mobilizando e tem que ter uma resposta. Acho que a gente está em plena crise e estamos indo para algo que não está evidentemente claro desse ponto de vista. Eu acho que tem essa é uma questão que eu ia colocar antes da discussão para esse lado. Se vocês têm uma avaliação um pouco, porque muitos falou ainda no ano passado, e como, bem, e às vezes até com um certo cinismo, os setores dizem, bem, mas tudo isso, essa espuma vai baixar e o que vai prevalecer são os setores que tradicionalmente têm organização, têm estrutura, etc. Então, também no Egito, isso também teria parecido. Né? Eu penso que vocês têm pensado um pouco assim, mais do que esse diagnóstico de onde estamos, se essa leitura transversal ao ponto tem algum sinal de para onde vamos, porque acho que é isso que está em aberto, quer dizer, a crítica autonomista, ela pode ter esse movimento de afastamento, de não queremos participar disso e não ter uma resposta pronta, mas isso leva a um aprofundamento da crise, num certo sentido. Seja qual for o próximo governo eleito no próximo ano, e mais ainda se não for a Dilma, vai se ver frente a movimentos sociais muito fortes, de toda a natureza, os tradicionais e eventualmente novos, porque a resposta da maneira como o Estado está organizado, com essa prevalência da lógica do mercado subjacente a todas as relações, a meu ver, só tende a aprofundar. Eu não gostaria que esse monte de gente vai voltar para a rua tão cedo. Só um comentário. Na linha dos autonomistas, pegando o caso de quem participou do Ocupa aqui no Brasil, eles estão muito mais para justamente se fechar com relações em relação ao Estado e criar novas alternativas e espaços próprios. Então são aquelas zonas autônomas temporárias, as zonas permanentes, também, né, autônomas, numa linha muito mais do Landauer, do Gustav Landauer, de você ver o Estado como relações sociais e não o Estado enquanto algo que se queira atingir e conquistar essa hegemonia. Então, nesses movimentos, o que tem surgido não é mais uma lógica na disputa pela hegemonia. A hegemonia não está pelo menos na visão deles, não vale a pena disputar a hegemonia. A ideia deles é criar zonas temporárias, autônomas, que não dependam do Estado. Então, por isso não existem demandas, por isso critica-se o Occupy por não se relacionar justamente com o Estado. Mas isso é deles. O objetivo deles é justamente não se relacionar. Né? Mas ainda cria. Então, esse é um caso diferenciado. Aí sim acho que tem Sim. Sim. Mais alguém? Obrigada. Não vamos fazer previsão. Muito obrigada pelos comentários, bem interessante. Vamos continuar. Bom, obrigada, Obrigada por todos. Obrigado.